Se você quiser anotar, o tema da mensagem é: aprenda a esperar sem desistir. Diga para a pessoa que está do teu lado: aprenda a esperar sem desistir. Eu estava orando, e eu vou ser verdadeiro com você. Eu estava orando por muitos de vocês que estão solteiros. Diga amém. Estava orando durante essa semana. Existem algumas datas, e eu não quero bater sobre isso, mas eu sei que existem algumas datas que são datas comemorativas, outras datas do comércio, né, que o comércio ganha dinheiro, que muitas vezes deixa a nossa geração confusa, ou deixa a nossa geração talvez triste. Talvez o dia dos pais para alguns é terrível, talvez para outros o dia das mães, para outros o Natal, porque muita gente está em família, para outros a virada de ano, e para muita gente. E essa semana, todos sabem que essa semana foi uma data alusiva ao Dia dos Namorados. E eu orei por vocês essa semana. Talvez você diga assim: pastor, o senhor não sabe como é que eu me senti. Eu sei como é que você se sentiu, porque você lembra que um dia eu já fui jovem, solteiro, na flor da idade, com os hormônios borbulhando. Eu fui, e eu sei qual é o sentimento. E antes de ministrar, eu queria que a galera que participou do encontro semana passada, levanta a mão bem alta assim. Sejam bem-vindos, que Deus dê força para vocês, para essa caminhada que vocês estão iniciando. Amém? Abra a tua Bíblia em Salmos 37, no versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Hoje eu estava vendo um vídeo do pastor Nonato, e eu assisti ele mais ou menos umas 6 vezes, porque eu estava lavando uma louça e ele ficou ligado no vídeo passando. A última mensagem que ele pregou domingo, que nós estávamos no encontro. E ele começou a falar sobre pessoas que, para mim não ouvir, pessoas que não ouvem Deus, para mim ter cuidado com os conselhos, para mim ter cuidado com a direção daqueles que não estão na mesma sintonia, ou estão com inveja da gente e tal. E essa semana eu comecei a meditar sobre isso, sobre descansar no Senhor, sobre aprender a descansar no Senhor. E esse texto aqui de Salmos, ele diz 2 coisas que é totalmente diferente da nossa geração: descansar no Senhor e aguardar com paciência. Pense em 2 coisas difíceis para a juventude. Pense em 2 coisas difíceis para a nossa geração. Porque vivemos em uma geração que tudo é para ontem. Sim ou não? Sim ou não? Vivemos em uma geração que tudo é para ontem, não é para hoje, tudo é para ontem. Temos as respostas rápidas. Cantamos aqui que a tua presença vale mais do que ouro, prata, mas a nossa alma busca pela recompensa, a nossa alma busca pela fama, a nossa alma busca pelos prazeres momentâneos, e isso é normal para o ser humano.
Vivemos em uma geração que cada vez mais nós queremos e queremos agora, mas nós não sabemos o que queremos, porque somos uma geração acelerada demais. Mas nessa noite eu quero despertar o seu coração, a sua vida para esperar. Para saber descansar no Senhor. Quando eu era adolescente, lá eu comecei uma vez, eu vi uma frase, e depois um homem colocou numa música, que foi o cara do Apacentar, que eu esqueci, deu branco no nome dele agora, mas eu vou lembrar, ele é bem conhecido. Davi Sasser. E ele começa aquela música, Deus de Aliança, ele começa a ministrar ela, e ele começa a dizer uma frase que ela já falava comigo quando eu me converti, que toda promessa passa o teste do tempo. Diga, toda promessa passa pela prova do tempo. Diga, toda promessa passa pela prova do tempo, pelo teste do tempo. E a nossa geração é uma geração que ela é acelerada, ela é uma geração imediata, para o agora, para o hoje. E com Deus é totalmente diferente. Nós precisamos saber esperar no Senhor. Esperar pelaquela promessa que ainda não chegou. Esperar pelaquela promessa que talvez está aos teus olhos, está distante. Olha aqui e tire uma frase assim. Porque mesmo que Deus, eu vi uma frase, vê se eu vou lembrar hoje. Mesmo que Deus esteja demorando, já viu isso? Mesmo que Deus esteja demorando, Deus está demorando o quê? Ele é dono do tempo, do Cronos, do Kairos. Então Deus não se atrasa, diga, Deus não se atrasa. Eu vou dizer que alguns aqui se atrasam, mas não vou dizer para constranger hoje. Alguns se atrasam. Eu falei semana retrasada sobre tempo, caráter, tem até um monte de figurinha minha deitada no altar aqui. Mas olha aqui para mim. Todos nós que estamos aqui dentro, você que está online, precisamos esperar. Precisamos, dizer para a nossa alma. Esse é um texto também, vários salmos, você vai ver o salmista dizendo, a alma fica tranquila, a alma fica de boa. Eu fico imaginando o próprio Davi em uma guerra existencial em sua alma, ele falando com ele mesmo, não tem? Alma, por que tu está assim? Alma, por que tu está tão perturbado? Alguém olhando para você, não está ficando doido, falando com ele mesmo. Mas eu entendo que o salmista está dizendo assim, alma, fica de boa, keep calm. Não é assim, professora? My teacher, eu aprendi a falar, keep calm. Fica tranquilo, take it easy, relaxa, fica de boa, alma. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, porque no tempo certo, Ele vai se levantar em meu favor. E sabe qual é o nosso desafio? Clica na pessoa, sei que alguns não gostam, mas cutuca a pessoa que está do teu lado assim. Sabe qual é o nosso maior desafio? Nesse mundo acelerado, nesse mundo raivoso, nesse mundo do já, do agora, é ser uma geração que sabe esperar no Senhor. A ansiedade e a impaciência aumenta cada vez mais. E cada vez mais nos tornamos uma geração estressada, sim ou não? Sim ou não? E além de estressada, recebemos outro diagnóstico, a frustração. Porque estamos esperando algo, geramos uma expectativa e aquilo não acontece, então nos frustramos. Então, cada vez mais o nosso desafio é saber esperar, é saber
se aquietar, é saber contemplar e esperar com paciência aquilo que Deus prometeu. E olha aqui, se Deus prometeu, Ele não mente. Ah, porque Deus me prometeu há 20 anos que eu ia ser pastor. E não se cumpriu. Não se cumpriu talvez por sua causa, não por causa de Deus, viu? Porque você pegou atalhos, porque você pegou outros caminhos. Não culpe Deus. Porque Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E para muitas pessoas, esperar é um sinal de fraqueza. Para muitas pessoas, esperar é um sinal de fraqueza. Quando Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, eu vou te multiplicar. Abraão, eu vou te fazer pai das nações. Eu vou te fazer um homem frutífero. E vou te dar um filho. O que foi que Abraão fez, irmão? Duvidou. A primeira coisa que ele fez foi: Deus, tu tá de brincadeira. Eu, um homem velho, sem gás, eu já ia falar uma besteira aqui, sem testosterona. Como, Senhor? O Senhor está gagá. A impaciência de Abraão fez ele realizar uma besteira. Qual foi a besteira que ele fez? Quem? Ismael, você está acompanhando as guerras aí, né? Uma nação se levantará contra outra nação e haverá guerra entre eles perpetuamente, até a volta de Cristo, por causa de um homem que um dia não soube esperar aquilo que Deus tinha prometido, uma promessa: Isaac. Então tem muita coisa que a gente faz pelas nossas próprias mãos, que depois nós temos que arcar, ok? Então não culpe Deus se Deus está demorando na sua mentalidade. E sabe qual é o nosso desafio? É saber esperar e descansar. Eu comecei orando por vocês aqui e por mim, para que o Senhor nos leve a um lugar de descanso. E para muitos esperar é um sinal de fraqueza. Então enquanto eu espero, parece que eu estou perdendo tempo, porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Na língua americana. Um amigo meu gosta de dizer, eu não vou dizer porque eu vou errar inglês aqui, eu vou ser chamado à orelha. Eu só sei que tem time e money. Tempo é dinheiro, mas para nós esperar é saber que existe um Deus que cuida de nós. Esperar é saber que existe um Deus que está em seu trono, mas também governa o nosso coração e o nosso futuro. E sabe de uma coisa? Olha, o nosso desafio hoje aqui é esperar no Senhor, confiar nele e aguardar a sua promessa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Sábado passado eu falei sobre isso. Sábado retrasado, sábado foi um encontro. Somos uma geração do imediato. E eu vejo alguns homens, e até já vi crentes, pastores, usando essa frase. Dizendo assim, olha, fica de boa, que tudo na sua vida pode mudar da noite para o dia. José dormiu escravo e acordou governador. Diga, mentira, irmão. Diga mentira. Diga mentira.
Se tu vê um cara falando isso, tudo pode mudar na sua vida. Você pode dormir escravo e acordar governador. José, mentira, quase 16 anos, diga, 16 anos, para que se cumprisse cada promessa. Antes disso, teve o quê? Poço, prisão, perseguição. Quer dizer que contigo vai ser maravilhoso. Tu saiu da bagaceira ontem, Jesus mudou tua vida hoje, e amanhã tu já vai estar, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Porque na espera Deus molda o nosso caráter. Diga, na espera Deus molda o nosso caráter. Ele molda a nossa fé. Ele molda, sabe? Na espera, Deus ele vai nos moldando segundo a sua vontade. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por momentos difíceis. Eu não estou profetizando, a Bíblia já disse isso. Rapaz, eu fui para a igreja, saiu do pastor, disse que eu ia passar por momentos difíceis. Eu já estou querendo sair. Mas esse crescimento, ele vai gerar em você algo espiritual profundo. E o tema para mim hoje, para você, e nós já usamos, eu já usei essa frase aqui, já temos um marca-texto. Se você cansar, não desista, descanse. Existe essa frase aí na internet: se você cansar, não desista, aprenda a descansar. Irmãos, e isso é um desafio para o pastoreio, e isso é um desafio para o líder de célula, isso é um desafio para todos nós, mas nós precisamos aprender a descansar. Eu estava pensando aqui, enquanto eu fazia essa mensagem, quando Elias, depois de levantar-se contra os profetas, contra Jezabel, Elias está agoniado, e Elias vai para o monte. Lá no monte Elias começa a ter uma conversa com Deus. E o que ele começa a dizer? Deus, eu sou o único que sobrou. A história diz que talvez Elias estava passando pelo momento de depressão, sabe? Aí ele diz assim: Senhor, só sobrou eu, só tem eu. Eu me levantei contra os profetas, Senhor, só eu fiquei, só eu sou o último Niquito do pacote. O que Deus fala para ele? Te levanta, come. Mas antes de comer, o que Elias faz? Ele pega um travesseiro de tecido de 1000 fios, com penas de ganso. Não, estou brincando. Ele pega uma rocha e ele dorme. Por que a maioria de vocês, quando passa por um momento de depressão, de ansiedade, de nervosismo, o que o inimigo ou a tua alma faz? Hein? Te deixa elétrico e não te faz dormir. Sim ou não? As psicólogas aí que me ajudem. Você começa a pensar, você começa a ficar nervoso, a ansiedade, a adrenalina, tudo muda dentro de você. Você começa a ficar acordado, você começa a se remoer, você deita para um lado, deita para o outro, deita para... E dos textos que quando vários homens de Deus começam a ser perseguidos, sabe o que Deus fala para Elias? Eu vou levantar um corvo, ele vai te alimentar, você vai ficar forte, dorme, porque grande é a tua caminhada, porque tu tem muita gente para ungir ainda. E outra coisa, você não está só, ainda tem outros lá que não se dobraram a Baal, que continua queimando na minha presença. Então continue caminhando, porque eu te levei. Então o que acontece? Aprenda a descansar, irmão. Aprenda a dormir.
Eu vejo algumas pessoas valorizando. Ah, porque dormir é perder tempo. Que me diga misericórdia. E quem está falando para vocês é alguém que dorme tarde e acorda cedo. E eu gosto de dormir. Quem está falando para você é um homem acelerado, agoniado. Mas que tem orado e pedido, Senhor, me ensina a descansar. Mesmo que a promessa ainda não chegou, eu vou descansar no Senhor. Mesmo que a mudança ainda não chegou, mesmo que a resposta ainda não chegou, eu vou descansar. Aprenda a esperar sem desistir, porque muitos da nossa geração desistem, irmão. Desiste da caminhada, desiste do relacionamento. Por que é volátil tudo hoje? Tudo é... Ele não me correspondeu como amigo, eu troquei de amigo. Ele não me correspondeu como eu queria que ele fosse meu namorado. Ah, porque eu queria que ele fosse um médico. E ele ainda não é um médico. Espera. Talvez no futuro ele vai ser um médico. Você pegou na planta, trabalha ali. Eu peguei minha esposa na planta, irmão. Imagine eu quando ela me pegou, né? Aí você imagina. Aprenda a descansar. Tem gente que quer pegar aqui e ser chegar o He-Man de Jesus. Quer ser o Aquaman, né? Eu vi um meme hoje. Como eu esperava meu esposo, aquele cabatozão bonitão do Aquaman, aí tinha um cabeludo bem feinho do lado. Eu acho que eu não soube pedir para o Senhor. Perseverança é a chave da vitória. Perseverar. Muitas promessas de Deus vai se cumprir. Olha aqui para mim. Muitas promessas de Deus vai se cumprir no tempo certo, não no meu tempo. Não no nosso tempo. Tem muita gente que diz assim, Senhor, mas já se passou dias, já se passou anos, isso é normal, irmão. Todos os homens de Deus da história, todos os homens, eu posso listar vários homens, que eles tiveram que esperar o tempo. E sabe qual é o segredo? E o que eu acho lindo é que no final da vida deles, é uma história linda de homens que perseveraram até o fim. Não se desespere, meu amigo. Moça, não se desespere. Não se desespere. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe a minha história, o Senhor não conhece a minha jornada, o Senhor não conhece como é dentro da minha casa, o Senhor não conhece como é a minha criação, como foi minha família, você não conhece, irmãos, eu não conheço. Mas se for parecida com a minha, eu acho que eu posso te aconselhar. Eu posso te dizer, espera. Não desanima. Eu estava malhando com o Daniel essa semana, né? Batemos ali o Igor. Semana perfeitinha ali de treino. Bodybuilding. E aí nós estávamos falando sobre isso, sobre o crescimento dos músculos. É muito mais fácil, irmão, né, Marcelo? Ir na farmácia. Que foi que vocês estão rindo, moça?
É muito mais fácil ir na farmácia, irmão. É muito mais fácil ir na farmácia. Não posso nem falar aqui porque está gravando. Aplicar veneno, né? Suco. E 2, 3 meses. Mas a nossa vida espiritual é como um músculo, se não malhar, não cresce. Diga, se não malhar, não cresce. E como é que cresce, pastor? A vida espiritual. Esperando, orando, jejuando, perseverando, crescendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Olha aqui, jovem, não se desespere com as pressões. Eu lembro muito nítido um dia, eu tinha mais ou menos a sua idade ali, de 18 anos, eu tinha um chamado para ser pastor, eu já estava no ministério, eu já estava servindo a igreja, eu já estava orando, e um dia eu lembro muito nítido, eu estava orando, sabe, pedindo para que Deus realizasse, porque eu já estava ansioso, eu já estava, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar e tal. Eu já contei essa história que talvez eu estava orando e fui para uma vigília à noite, passei a noite na vigília. Quando eu cheguei em casa, dormi até mais tarde. Quando foram 10 horas da manhã, já estava dormindo do dia de semana. Não tinha sabedoria aí nesse momento, né? Eu acordei com minha mãe me acordando com café da manhã, frutas na mesa. É mentira, irmão. Minha mãe me acordou com um balde de água gelada e diz: vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Esse negócio de jejum, de orar em monte. Passou anos. Eu fui procurar emprego, trabalhei em outros lugares. Vendi empréstimo para losango. Se vender empréstimo em banco, imagine para losango. Na rua. Até faliu, eu acho, a losango. Olhava para o sol quente do calçado da Imperatriz e dizendo: Senhor, Tu me chamou, Tu disse que eu ia ser pastor, e eu estou bem aqui vendendo losango, com juros de matar, que os velhinhos pegam 1.000 e vai pagar 5. Como é que eu vou mentir? Como é que eu vou mentir, pai? Deus me tirou, Deus me colocou no ministério, e hoje eu estou aqui pregando para você o evangelho glorioso. Mas nesse tempo eu tive que esperar. E muitas vezes não é fácil. Eu estou dizendo que muitas vezes não é fácil. Mas sabe de uma coisa? Hoje a mesma mulher que me acordou um dia com um balde de água gelada na cara, ela me manda foto, áudio, chorando, dizendo que: meu filho, eu lhe admiro, que hoje você é um pastor, e aonde vou por lugar, alguém tira foto, a sua mãe, minha mãe é desse tamanhozinho assim, me manda áudio. Sabe de uma coisa? Deus me ensinou a esperar. E olha que se tem uma coisa que eu tenho autoridade para você hoje é: espere. Não desista, não saia, não vai viver outra vida longe, não pegue outra rota, não tente facilitar aquilo que já é difícil, não, espera no Senhor, aguarde no Senhor, sabe, não pegue atalhos, não vá pela força do seu braço, espere no Senhor.
Muitas vezes a gente quer ter um chamado, ter um ministério, ter alguma coisa, a gente muda de igreja, muda de líder, fica mudando, pulando, para ver se a gente consegue antecipar, para ver se a gente consegue agarrar aquilo que Deus prometeu, e cada vez mais ela vai se desagarrando dos nossos dedos, porque não pertence a nós o controle, pertence a Jesus. E sabe de uma coisa? Espera, confia, fique ali aguardando. Sabe quando a tua alma, estiver batendo lá, diga assim: alma, fica tranquila, alma, fica tranquila. Quando a tua testosterona, e eu estou falando para você, você sabe o que eu estou dizendo, da sua vida sexual, quando ela estiver borbulhando, igual um siri na lata, um caranguejo na lata batendo, sabe, doido para pecar, diga: carne, fica de boa. Carne, fica de boa, porque existe um prazer maior, existe uma presença maior, e eu vou desfrutar nessa presença. E eu tenho autoridade para falar para você. Quer falar de púlpito, está gravando aqui, né? Aprenda. Aprenda. Alguém diz assim: pastor, eu caí. Ok, cara. Porque o senhor sabe, né? A carne é fraca. Já pega um texto bíblico, porque pensa nos cabas bons de Bíblia. Pastor, caí, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Mas você esqueceu a segunda parte do texto, que o Espírito está pronto. E você esqueceu a gíria do pastor Joane, que o pecado não é vitamina para o corpo. Alguns dizem: a carne é fraca. Diga: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E o pecado não é vitamina. Aquelas vitaminas de cupu bem forte, não tem? Não é não. Espera. Eu não posso falar porque eu estou gravando na internet. Cria métodos, cara. Mulher cria métodos. Você sabe que tem uma fraqueza nessa área. Eu vejo alguns aqui, o pastor Nath, eu acho que já fez isso. Tem alguns que tem uma área fraca. Quem aqui tem uma área fraca? Eu tenho. Eu vou dizer logo, levantar a mão para você não ficar com coisa aí. Achar que você é o heróizão. Você tem uma área fraca da sua vida, aí tem uns que ficam assim, ó. Slackline, né? Olha as figurinhas, Daniel. Tem uns que tem a carne fraca e fica aqui, ó. Sambando, alegrei-me com... Meu irmão, fuja. Não tem outro segredo. Fuja. José está lá, mulher atrás dele, mulher de Potifar, dizendo: mas tu és o herói, tu és lindo, tu és um dos melhores caba da corte e tal. Ele diz: está amarrado, Satanás. Fugiu. Tem um cara nas antigas da Nova Aliança, bem para você não pegar o seu GPS e ficar monitorando. Ele disse uma vez assim: pastor, eu sou forte. Eu não preciso. Esse negócio de relacionamento saudável, não sei o que, não dá para nós não. Porque, pastor, se eu quiser pecar, eu peco aqui dentro da igreja, como eu peco lá no meu quarto. Pastor, eu fico nu com meu namorado em cima da cama e se eu quiser eu não faço nada. Ah, miserável. Diga: ah, miserável. Lembra da música do Tchan? Depois de 9 meses. Você lembra? O outro ali sabe. Apareceu, irmão, o resultado. Ele não era tão forte como ele pensava. Não existe esse. Se existe algum aqui dentro, terminar o culto, me procure, que eu quero que você ore por mim. Porque você é um anjo ou você é um demônio. E eu tenho convicção que tu está mais para um demônio do que do anjo. Vou botar o segundo, mentiroso. Para não te chamar de demoniado.
Todos nós temos uma luta, todos nós temos uma guerra, e nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Quando você estiver triste, desanimado, sem esperança, não desista, descanse. Eu gosto de um texto, eu acredito que está em Isaías, está em Salmos também. Se eu colocar a minha casa no mais alto lugar, Salmo 119, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali Ele vai estar. Se eu voar pelas asas da alvorada, olha só esse texto, ali Ele estará. Então não tem como fugir de Deus, irmão. Aprenda a descansar, aprenda a esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Salmo 37 também, no 34 também diz isso. Sabe, sobre deleitar, sabe, sobre descansar, sobre esperar no Senhor, sobre contemplar, porque a nossa geração é uma geração pouco contemplativa. De sentar, de contemplar. Nós queremos algo rápido. Um dia eu entrei num, acho que era museu, mas a minha esposa de artes. Eu fiquei tirando molecagem, dizendo, uau, que coisa maravilhosa. Aqui é o que mesmo? Porque eu queria entender, irmão, porque tem gente que entra no museu e fica, uau, aqui é uma arte abstrata. Eu falei, sei lá o que é isso, irmão. Mas isso é prazeroso ver alguém que entende, porque ele contempla uma obra, ele contempla uma arte. E nós precisamos olhar e contemplar o Criador e olhar, uau, que formosura, uau, que beleza, uau. Por isso que o salmista disse, nós cantamos aqui, eu prefiro ficar um dia nos teus átrios. Um dia contemplando tua glória. No Salmos 84 diz, porque vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Outras versões diz, um dia na casa do Senhor do que 1000 na casa dos perversos. Contemplação, descansar e esperar.